Oi, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo sobre uma das vilãs da sua redação, que é a crase. Quem não se depara com dificuldades de como que se coloca esse acento ao contrário, não é mesmo? Eu sou a professora Marcela e eu espero que ao final desse vídeo você se sinta apto a sair, colocando ou não crases aonde elas sejam necessárias. Vamos lá? Em primeiro lugar, observe esta frase: eu quero ir ao banheiro. Vamos pensar, quem quer ir a algum lugar, certo? Nós vamos chamar esse a aqui, que é ligado, é intrínseco, é necessário a esse verbo aqui, de preposição. Então, esse é o a preposição. E eu vou pensar na palavra banheiro, um substantivo masculino. Portanto, pede o artigo masculino o. Então, esse o é um artigo que está acompanhando um substantivo. Juntei, portanto, preposição e artigo e formei ao. Se, por outro lado, eu trocar a palavra banheiro pela palavra praia, olha o que vai acontecer. O verbo ir continua solicitando a preposição a. Só que praia é um substantivo feminino, a praia, e portanto solicita o artigo feminino a. Quando isso acontecer, a gente vai ter a crase, ou seja, a junção de duas vogais iguais, de mesmo som, sendo uma preposição e a outra um artigo. A crase, então, é esse acento grave, colocado ao contrário em cima do a. Parece bem tranquilo, e é. No entanto, a crase tem uma série de regras, e é a elas que a gente precisa se atentar. Do contrário, essa regrinha não vai funcionar muito bem. Mas o que você já pode pensar? No masculino, a gente vai ter a presença da expressão ao. E no feminino, a gente vai ter a presença da crase. Na dúvida, eu não sei se vai ter crase antes da palavra praia, troca praia pela masculina, mar, por exemplo. Se no masculino mar virou ao, no feminino praia tem crase. Vamos ver as regras? Pelo exemplo da tela anterior, você já deve ter percebido que no masculino não tem crase. Portanto, a crase só ocorre antes de palavras femininas. E isso é maravilhoso de saber, porque se você se deparar com palavras de outras naturezas, você não precisa mais ficar na dúvida, simplesmente a crase não vai acontecer. Crase só antes de palavras femininas, lembra? Porque ela é a junção de uma preposição com um artigo feminino. Então, só vai acontecer antes de palavra feminina, que precisa de artigo antes. Onde vai ocorrer crase, então? Com verbos transitivos indiretos que solicitem a preposição a. Quer ver? Eu assisti a alguma coisa. Quem assiste, assiste a. Se eu coloco novela aqui, que é uma palavra feminina, ela vai precisar de artigo feminino. Portanto, crase, a novela. Verbos transitivos indiretos, então, que solicitem preposição a. Adjuntos adverbiais que são iniciados por preposição. Por exemplo, eu vou à noite trabalhar. Consegue perceber que esse à noite não é a noite está bonita, é uma indicação de tempo, né? Equivale a durante a noite, de noite. Portanto, adjuntos adverbiais dessa natureza, iniciados por essas preposições, a
vão ter crase. Eu vou à noite, à tarde, tudo bem? Também ocorre crase na indicação de horas, por exemplo, eu acordo às 6 horas. Ou eu trabalho das 7 às 13. Cuidado, porque se for um numeral, sem ser indicação de horas, não ocorre. Por exemplo, o número de concorrentes chegou a 100 por vaga, ou o carro chegou a 100 por hora. A gente não vai colocar crase, porque esse 100 aqui não é hora, é um numeral. Cuidado, porque indicação de horas com as preposições desde, para, por exemplo, não vão acontecer. Eu estou trabalhando desde as 13 horas. Essa crase não vai ocorrer. Também não ocorre com as preposições entre e após. Mesmas razões. Então, eu vou entrar após as 7 horas. Essa crase não vai ocorrer. Expressões adverbiais femininas, como assim? Por exemplo, eu lavei a mão. Compara essa expressão com eu fiz a mão. Consegue perceber que tem uma indicação aqui de modo e é uma expressão adverbial feminina? Nesse caso, terá a crase. Fazer a prova, a caneta tem crase, portanto. E nas expressões que fiquem subentendidas as expressões a moda de, a maneira de. Então, eu comi bife à parmegiana. Fica subentendido que é a moda de parmegiana, a maneira de parmegiana. E quando que não ocorre crase então? Se tem esse monte de casos. Antes de verbo, o verbo é uma palavra neutra e precisa ser feminino. Então, nas expressões como a partir de hoje, não ocorre crase. A partir de hoje, não use. Tá? A partir é verbo, não vai acontecer essa crase. Antes de palavras masculinas, como a gente já viu. Antes das palavras masculinas, o que vai acontecer é a expressão ao e não a crase. Antes de pronomes em geral, alguns casos de pronomes vão ter, a gente vai ver adiante. Mas pronomes como toda, ninguém, não acontece. E é um uso bem frequente. Por exemplo, eu vou a toda festa. Esse pronome indefinido, toda, não vai ser precedido de crase, assim como quase nenhum pronome. Ela, por exemplo, não há crase antes. Em alguns casos, a crase pode ser facultativa ou ela não vai ocorrer. A gente tem que pensar em usos especiais. Por exemplo, as palavras distância, casa e terra só vão ser precedidas de crase se elas forem determinadas. Como assim? Sabe a expressão ensino à distância? Essa expressão não tem crase, porque essa distância não é determinada. Como assim? Não há crase se eu não souber qual é a distância. Agora, se eu sei de 1 quilômetro, tem crase a partir daí. O mesmo vale para casa. Eu vou à casa. Se eu não sei de quem é, não tem crase. Agora, se for a casa da minha amiga, tem. Eu vou à terra, também não tem. Mas se for a terra de Camões, tem. Antes de pronomes possessivos, sua, minha, nossa, né? Pronomes possessivos femininos, a crase é facultativa. Você escolhe se quer ou não colocá-la. Então, por exemplo, venha à minha aula. Você escolhe, pode ou não colocar essa crase. E antes de pronomes demonstrativos como aquele, aquela, aquilo, a gente vai poder crasear o próprio pronome. Por exemplo, eu entreguei isso àquela
pessoa. Quem entrega, entrega isso a alguém. Fica um a subentendido aqui. Então, craseio essa expressão. E por fim, mas não menos importantes, com indicações de localidades. Como que eu sei se vai ter crase em eu vou a Paris nas férias? Vamos tentar? Você vai a Paris, você volta de Paris. Não tem crase. Vou à praia, volto da praia. Com crase. Tem uma frasezinha que ajuda a decorar. Se vou a, volto da, crase haverá. Se vou a, volto de, crase para quê? Fácil, né? Espero que a partir de agora você saiba usar crase com tranquilidade. Te espero no próximo vídeo. Até lá!